Mercado imobiliário em crescimento, né, Rafael? O tema de hoje. Exatamente, o tema de hoje, tema curioso, viu? Para começar, Humberto, já explica pra gente, né, como é que estão as vendas do mercado imobiliário. Rafael, o mercado imobiliário, ele está em crescimento. A gente observa que o mercado ele tem os seus ciclos e o mercado sempre é guiado pelos movimentos desse ciclo. Então a gente veio de um período onde houve um arroxo dos juros precisaram ser elevados, mas esses juros vêm caindo já há cerca de um ano e isso tem impulsionado. A gente falou em um programa aqui anterior, no primeiro semestre, dessa tendência e agora vamos falar do resultado. Aquilo que foi previsto tem acontecido. Então, quais são os números? A gente teve um crescimento no segundo trimestre do ano de 17,9% de unidades vendidas, ou seja, os 12 meses que vai de julho de 2023 a junho de 2024, houve um aumento de 17,9%. E isso no número de unidades. No VGV, que é o valor geral de vendas, o crescimento ainda foi maior, foi de 21,5%, somando um total de 203 bilhões de reais. Esses são os números do mercado imobiliário no trimestre que acabou de ser apurado, porque a cada trimestre é feita uma apuração anual para que se observe os números e se faça uma análise. Então, esses são os números mais atualizados que temos. E qual assim, a tendência para os próximos meses, Roberto? A tendência, Lucival, é que continue crescendo. A gente está num momento do mercado imobiliário, nesse ciclo que ele tem, na fase de crescimento. E por que esse crescimento e essa tendência? Porque estamos num momento onde há uma tendência de queda de juros que acompanha o cenário mundial. A gente observa que vai haver agora uma queda de juros lá nos Estados Unidos. E isso acaba impactando todos os demais mercados. Então, é muito provável que o mercado continue em crescimento, até porque o mercado ele teve um ano de 2023 muito difícil. O primeiro semestre desse ano, ele foi um semestre que começou a ter recuperação, porém todos os cenários, tudo se encaminha para que haja um crescimento, para que esse crescimento seja volumoso. Tanto a política de juros, quanto a estabilização da inflação, que é um fator muito importante, que dá segurança e que encoraja as pessoas a voltarem a investir. E é isso que nós temos visto nos últimos meses. Humberto, quais fatores têm impulsionado esse crescimento do mercado imobiliário? Os principais fatores são exatamente a queda de juros. O juro é o inimigo número 1 do mercado imobiliário. Juro alto, mercado retraído. Juro baixo, mercado em alta. A expectativa era que caísse ainda mais os juros esse ano. Inclusive, o mercado está se surpreendendo, porque apesar dos juros estarem estabilizados em 10,5%, a tendência e a expectativa que tínhamos de um crescimento, ela tem ocorrido, inclusive tem superado. Muitas pessoas achavam até que devido à demora na queda de juros, a gente só ia ter uma recuperação no próximo ano. Eu converso muito com alguns especialistas, acompanho vários, e alguns não tinham mais expectativa de ter um crescimento esse ano, mas o mercado imobiliário ele sempre é muito resiliente, muito forte. O Brasil é um país que tem essa característica, então tem surpreendido e tem antecipado esse crescimento. Então, a queda dos juros é o fator principal e a tendência de que as contas públicas, conforme tem sido anunciado recentemente, elas fiquem dentro do patamar, dentro do limite. Isso faz com que o Brasil volte a entrar no cenário, isso faz com que o Brasil se torne um país atrativo para investimento, e esses dois fatores, Rafael, são os principais motivos pelos quais a expectativa do mercado imobiliário continue com esse crescimento que a gente tem visto nos últimos meses. E esse crescimento, Humberto, ocorreu em todas as faixas de renda?
ocorreu em todas as faixas de renda. Boa pergunta, Lucival. Porque ocorreu em todas as faixas de renda, porém com destaque para o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida teve um crescimento de 46%. Então é um número muito expressivo. Mostra que é um setor que tem uma demanda reprimida muito grande. O déficit habitacional no Brasil, ele ainda é um dos maiores do mundo. Então, isso mostra que as políticas voltadas a programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, elas tendem a ter um sucesso muito grande, como vem tido, e o Minha Casa Minha Vida é um dos motivos que tem impulsionado os demais setores, porque 17,9% é o crescimento em geral, 46% foi só o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida hoje responde por 46% do crédito, do todo o volume imobiliário no Brasil. Há um subsídio, né, do Minha Casa Minha Vida, que ajuda bastante a adquirir um imóvel. O teto, o menor e o maior teto desse desconto, chega a quanto, Beto, para aquisição de casa? E atinge a que faixas? Então, tem 3 faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. O teto a nível de valor de imóvel é até 290 mil, então imóveis acima de 290 mil, eles não estão mais enquadrados em Minha Casa Minha Vida, inclusive houve um ajuste recente para isso, e é dividido em 3 faixas, 1, 2 e 3, sendo que a faixa que tem tido grande impacto é justamente a faixa 1, as pessoas que não têm imóvel ainda, as pessoas que ainda moram de aluguel, as pessoas que têm conseguido o primeiro emprego, têm se casado e desejam sair da casa dos pais. Esse é que tem impulsionado e feito com que esse volume ele seja tão crescente. Então, a faixa 1 é a principal e que mais impulsiona. Mas, respondendo a pergunta, para imóveis, até o valor de 290 mil, ele se enquadra dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Rafael. Humberto, o número de lançamentos imobiliários também tem crescido, não é isso? Tem crescido também. Ótima pergunta, Rafael. Isso é muito importante, porque as construtoras, várias, inclusive, eu conheço vários projetos que já estão, inclusive, em andamento, Rafael, e não foram lançados ainda, porque as construtoras estão esperando o momento mais adequado. Não é interessante para uma construtora lançar um empreendimento em um momento que o mercado está desaquecido, porque a velocidade de venda inicial de um empreendimento tem um impacto muito forte para que aquele empreendimento seja um sucesso. Então, por melhor que ele seja, precisa ter o time certo. Então, a gente tem observado que no primeiro semestre tivemos muitos lançamentos, houve um crescimento também, o crescimento de lançamentos foi de 7%, isso já mostra uma melhora, e assim, pode esperar com toda certeza que o segundo semestre, o volume, o crescimento vai ser muito superior. Historicamente, o segundo semestre no Brasil sempre supera o primeiro. Então, se o primeiro foi bom, pode ter certeza que o segundo será melhor ainda. Estamos conversando com Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis da Nobel Imobiliária. Tudo que você precisa saber, você escuta Imóveis, Nobel Imóveis. Né? Tudo que você precisa saber desse mercado, que tem realmente crescido bastante, você procura lá o Humberto com toda a sua equipe, que é especialista em imóveis, para que você possa realizar o sonho da sua casa própria. Né? E Humberto, e fatores externos também podem influenciar o mercado imobiliário brasileiro? Podem sim, Lucival. Não só podem, como tem influenciado. Inclusive, um dos motivos da taxa de juros no Brasil ela está alta ainda é por fatores externos. Então, a gente vive hoje um mundo globalizado, onde o investidor ele não pode mais apenas observar o cenário doméstico interno. Ele precisa ter uma análise geopolítica até para saber qual a tendência e qual o momento certo de investir, de qual mercado investir, de qual forma investir. Então, com um cenário de juros alto, as pessoas têm uma tendência muito grande a investir na renda fixa, porque juro alto dá um retorno excelente para quem investe na renda fixa. E a renda fixa é um tipo de investimento na qual
o risco é muito menor. Já o mercado imobiliário envolve um certo risco, dá um retorno maior, porém tem um risco maior com a queda de juros que vem acontecendo e tende a continuar. Inclusive, a expectativa é que os juros venham cair bastante no próximo ano, inclusive mais do que tem se projetado. Muitos especialistas, e eu penso da mesma forma, pela minha análise, que no próximo ano a gente vai ter uma queda de juros superior ao esperado, isso a nível global. E isso vai fazer com que o crédito se expanda, porque com a taxa de juros mais baixa, o crédito fica mais barato, e o mercado imobiliário ele é sempre bastante beneficiado com isso. Então, tudo que acontece, se o mercado imobiliário da China cai, isso impacta no Brasil, porque o Brasil exporta muita commodity. Se os juros caem nos Estados Unidos ou sobem, impacta no Brasil, porque os Estados Unidos é a base aonde os investidores enxergam, é como se fosse o farol da economia. Então, todos os investidores a nível mundial observam muito o mercado americano. Então, todos os fatores externos impactam bastante no cenário nacional. Humberto, você considera este o melhor momento para adquirir um imóvel? Com toda certeza, Rafael. A gente está no mercado, num ciclo que a gente chama de recuperação. A gente veio de um ciclo de baixa, então a gente vai entrar num momento de expansão, que ainda é uma fase de crescimento, onde os lançamentos eles começam a acontecer e a se acelerar. Mas no momento hoje a gente ainda está com volume de lançamento pequeno. Se você observar, a maioria das construtoras estão oferecendo facilidades, descontos, formas de pagamento diferenciadas. Então esse é o momento ideal, perfeito, para que você possa adquirir o seu imóvel com condições melhores, com preços mais atrativos, porque conforme o mercado ele vai se aquecendo, conforme o mercado ele vai ganhando força, ele vai ganhando notariedade, os preços seguem o mesmo ritmo. Então, o volume de lançamentos cresceu 7%, ainda é um crescimento muito pequeno para um mercado imobiliário como o brasileiro. A tendência é que no próximo ano esse número supere 20%. Aí a gente vai chegar em um momento onde os valores dos imóveis eles irão ganhar de forma expressiva, uma valorização muito superior ao que estamos tendo hoje, e quem adquirir imóvel hoje vai poder surfar nessa onda e ganhar com toda essa valorização que tende a acontecer e vir nos próximos anos. Então esse é um momento especial para você comprar o seu imóvel, para poder negociar, barganhar. Hoje a gente fala que o mercado ele está ainda comprador. O mercado comprador é quando ele está mais favorável para o comprador do que para o vendedor. Ou seja, na hora da negociação, o comprador ele tem um poder maior de barganha. Esse é o momento atual que estamos no mercado imobiliário. Quem quiser saber mais, orientações mais de investimento, aquele modelo adequado para a sua renda e a renda familiar, é só buscar a equipe do Humberto Mascarenhas lá na Nobel, né, Humberto? Muito obrigado por essas informações importantíssimas em mais um quadro aqui, Imóveis em Pauta, e o seu endereço, né, para que as pessoas também possam interagir com o seu escritório e também nas redes sociais. O nosso endereço, Lucival, é ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo à Estação Nova. E você pode nos encontrar também aí nas redes sociais, onde somos muito procurados e acessados. O nosso site, inclusive, é um dos sites mais acessados. O nosso Instagram também. Muito obrigado a você que acessa e nos acompanha. O nosso site é o www.nobelimóveis.com.br e o nosso Instagram é @nobelimóveis. O mesmo endereço você vai nos encontrar também no YouTube, Facebook e também @Humberto Mascarenhas. Eu estou lá à sua disposição para lhe ajudar, tirar suas dúvidas e esclarecer tudo aquilo que você tiver e precisa saber. Agradeço, Lucival, mais uma vez. Muito bom estar aqui comunicando, falando desse mercado tão grandioso. Um forte abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima, viu, Humberto? Com Imóveis em Pauta. Obrigado também, até a próxima. Tudo o que você precisa saber.